Olá, programa Em Discussão está no ar e hoje a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio o professor Carlos Henrique de Brito Cruz. Ele é diretor científico da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a gente vai tratar aqui da importância da pesquisa, da interatividade da pesquisa entre a universidade e a empresa, né? Convertendo aí conhecimento em riqueza. Muito obrigado, muito prazer em recebê-lo aqui, professor. Uma satisfação estar aqui, Jeremias. Professor, iniciar aqui com a questão sobre o que se pode extrair de prático de uma relação entre a universidade e empresa no que tange à pesquisa, né? Quais são os resultados, principalmente em relação ao Estado de São Paulo? Então, nos principais países do mundo, é uma parte importante da estratégia para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia facilitar e instigar a interação em pesquisa entre universidades e empresas. Uhum. E como é aqui no Brasil e como é aqui no Estado de São Paulo. Busca-se essa interação porque as universidades têm um acervo de conhecimento muito relevante e que pode ajudar as empresas a se tornarem mais competitivas. Do lado das universidades, essa interação é muito positiva porque cria oportunidades para que a educação dos estudantes seja mais completa e seja mais conectada com oportunidades do mercado e com oportunidades de emprego para os estudantes. Então, é um tipo de interação que é benéfico para os dois lados. Quer dizer, não se trata somente de a universidade ajudar a empresa a ter acesso a conhecimento. Trata-se também da empresa ajudar a universidade a educar melhor os seus estudantes. Uhum. Agora, como é que é essa relação em outros países, em Estados Unidos, por exemplo? Olha, Estados Unidos, países asiáticos, Europa, em todos eles é similar. Quer dizer, a maior parte da interação acontece na forma de as empresas empregarem jovens que foram bem educados e bem formados nas universidades. Uhum. Essa é a maior parte, mas é a menos vista, porque, em geral, quando a gente vê na televisão que a IBM descobriu alguma coisa, eles nunca contam que o pesquisador que descobriu foi educado ou na Unicamp, ou no MIT, ou em Berkeley, etc. Certo, certo. Mas em algum lugar eles foram educados, Uhum. Então, mas é a maior parte, mesmo que não seja visível. É que nem um iceberg, tem um pedacinho que fica fora d'água e um pedação escondido. Uhum. Depois dessa interação na forma de formação de capacidades intelectuais, há a interação na forma de projetos de pesquisa feitos conjuntamente entre universidades e empresas, quer dizer, com pesquisadores das universidades e com pesquisadores das empresas. Então, isso acontece em muitas áreas do conhecimento, na área de saúde, em engenharias, em física, em química. Agora, você sabe que eu, como leigo, professor, eu fico pensando, uma vez eu entrevistei um cientista aqui no programa e eu falei, bom, você começa uma pesquisa em determinado setor, você tem que ver se, sei lá, eu estou fazendo uma pesquisa sobre resina de tinta, se ela é mais eficaz ou não. Será que na Alemanha já não tem alguém que definiu isso? Aí ele falou para mim, explicou para mim, não, você tem sempre que partir de onde alguém parou e dali para frente. Mas isso não é uma tarefa fácil, né? Você saber como é que se define onde pesquisar e onde não pesquisar, como é que está essa concorrência? Então, essa sua pergunta é ótima, Jeremias, porque serve justamente para a gente esclarecer um dos grandes valores que há em ter boas universidades. As universidades são conectadas com o mundo. Os pesquisadores leem trabalhos científicos escritos por gente da Alemanha, da Rússia, da China, de todo lugar do mundo, Uhum. frequentam conferências científicas onde encontram esses pesquisadores, pesquisadores que são de universidade e pesquisadores que são de empresas. E, portanto, a universidade é um lugar bom para identificar oportunidades de pesquisa.
E os pesquisadores nas universidades fazem justamente isso. Eles identificam um desafio interessante que não foi ainda tratado e atacam esse desafio e aí fazem mais um pedacinho daquilo. Aí alguém em Singapura vai pegar de onde o pesquisador da Unicamp parou e vai fazer mais um pedaço. E eles vão interagindo e avançando aquela área do conhecimento. Então, quando a empresa quer conversar com pessoas que estão vendo a fronteira toda do conhecimento, o melhor lugar para ir é nas universidades. Porque para a gente pegar um exemplo prático, por exemplo, um aplicativo de transporte como o Uber, por exemplo, quem desenvolveu primeiro a tecnologia chega na frente, correr atrás depois é bem difícil. E para a gente, pelo menos nesse campo, a gente tem aqui, eu me lembro, por exemplo, a 99, né, que é uma concorrente, foi vendida para a China. Parece que a tecnologia nesse campo para os brasileiros parece que é menor, né? Vem sempre alguém de fora, pelo menos nesse campo que a gente fala de serviços de geolocalização, a gente vê empresas estrangeiras. Pode ser ignorância minha, né? Mas a gente está nesse campo, a gente está atrasado ou estamos... Não, neste campo em particular, nós estamos até competitivos, porque você veja, quem fez a 99 foram jovens educados na USP, na Poli, em outras universidades aqui. Onde o Brasil sofre e fica um pouco atrasado, seguindo esse exemplo que você está usando, é no momento de ter o investimento maciço para fazer aquela ideia virar um negócio mundial. Porque aí a 99 chegou num ponto em que precisou de pegar o investimento da China para crescer, para poder concorrer com outros aplicativos, Sim. Cabify e vários outros de táxi. Agora, esses aplicativos não necessariamente são o melhor exemplo sobre criar tecnologia baseado em pesquisa, porque na verdade esses aplicativos eles usam tecnologia, eles têm que desenvolver e melhorar o aplicativo, mas não é que eles são baseados numa descoberta científica muito importante. Certo? Inovação, é uma coisa, né? Meio pensar, bom, tem um sujeito sentado no telefone que vai despachar o táxi para a pessoa que chamou, bom, eu vou fazer isso agora no telefone celular, quer dizer, não é, como dizem, rocket science, tá certo? Mas é uma coisa que gera recursos, gera oportunidade de emprego e, como eu te disse, quer dizer, o caso da 99 ilustra bem, gente daqui da Poli criou a ideia e aí investidores estrangeiros investiram mais do que investidores brasileiros. Professor, em relação ao papel do poder público, do governo, nas instâncias estadual e federal, eu queria entender um pouco, porque, por exemplo, eu vi uma matéria aqui do UOL, investimento em educação no Brasil caiu 56% nos últimos 4 anos. Entre 2014 e 2018, diminuiu de 11,3 bilhões para 4,9 bilhões. E aí, essa notícia foi na época que falou sobre o corte nas universidades, cerca de 30%. Por outro lado, eu vi, inclusive, entrevistas do senhor, matérias no seminários no YouTube, que falam da pujança do estado de São Paulo, que é cerca de 1,7 do PIB do estado de São Paulo. Então, eu queria saber, assim, nesse cenário, temos investimentos ou falta investimento de uma forma geral? Claro que eu pus o número da educação aqui, que engloba não só a universidade, né? Mas como é que é o cenário hoje de investimento e de participação de recursos governamentais? O cenário que há no Brasil hoje é um cenário de restrição devido ao fato que a economia brasileira foi muito prejudicada pelos acontecimentos de 2010 a 2015, 14. Então, o país está tentando se reerguer, recuperar a capacidade do setor público de fazer investimento em tudo, em ciência e tecnologia, em hospital, em rodovia, em escola, forças armadas, tudo que o Estado, cabe ao Estado investir. Mas, mesmo assim, tem uma capacidade instalada que, mesmo com a restrição de recursos, consegue criar ideias e fazer coisas relevantes. Quer dizer, se você olhar, para continuar no caso aí que a gente falou da 99, ou desses aplicativos, ou da indústria, essa indústria nova, indústria baseada em coisa digital,
No ano passado, em 2019, o Brasil acho que foi o terceiro ou quarto país do mundo que tem mais dessas empresas chamadas unicórnios. São Sim. as empresas que valem mais do que US$ 1 bilhão. Então, as coisas vão acontecendo. Poderia acontecer mais coisas boas se houvesse mais investimento. Mas, além disso, é preciso ter em mente que não é só o investimento do governo que move isso. É um investimento privado também, como a gente viu. No caso da 99, o chinês tem capacidade de investimento maior do que o brasileiro. Sim. No Brasil está havendo uma mudança atualmente que pode ser favorável nesse aspecto, no setor privado, que é o fato de que a queda da taxa de juros faz com que investimentos que tenham maior risco se tornem obrigatoriamente mais atraentes, porque quando a taxa de juros era absurda no Brasil, não tinha por que investir numa empresa que pode dar certo ou não. Era melhor emprestar o dinheiro para o governo de Brasília e ter certeza que vai ganhar os juros que eles pagam. Certo. Mas agora os juros estão baixaram, então deve haver uma canalização maior de recursos para esse tipo de investimento que tem risco um pouco mais elevado, inclusive em empresas emergentes. Uhum. Agora, o Brasil, pela sua diversidade, professor, merece incentivos em todas as áreas, porque a gente é um país cuja o agronegócio movimenta boa parte da economia, né? E às vezes a gente ouve assim, mas tem que investir na agricultura, porque essa é a vocação do Brasil. É assim ou a gente tem que diversificar e competir de igual para igual com os outros países? Todo país precisa diversificar. Você veja, o exemplo que eu vou falar para você é assim, se em 1948 tivessem falado para aqueles que pensaram em criar a indústria de aviação no Brasil, que no Brasil é o país da agricultura, etc., não teria a Embraer hoje. Sim. Tá certo? Então, que é uma das maiores do Brasil, né? Ou se não a do maior. mundo, é a Do mundo. terceira maior fabricante de avião do mundo. Então, quer dizer, o país precisa ter uma estratégia que olhe para as oportunidades naturais e que crie oportunidades que não dependem da natureza. Uhum. Tem que achar um equilíbrio para isso. Uhum. Então, esse equilíbrio é difícil de achar, porque é uma coisa que tem muita pressão de todos os lados. Mas o Brasil precisa, eu acho, no momento, e o Estado de São Paulo também, é ter mecanismos que permitam identificar as oportunidades de prazo médio e de prazo longo. Porque a oportunidade de prazo longo é aquela que você vai construir baseado em fazer uma capacidade. Por exemplo, um caso óbvio, que hoje quase ninguém discute, quase ninguém se opõe. Inteligência artificial. Sim. Precisa desenvolver a capacidade de pesquisa e de formação de pessoal em inteligência artificial. Todo mundo fala, é para isso, é para aquilo, mas na verdade ninguém sabe direito para que é. Daqui a 10 anos vai estar sendo usado em alguma coisa que ninguém hoje imaginou. Mas é uma coisa de criar capacidade. Isso é coisa boa de fazer na universidade. Na empresa, precisa fazer coisa que tenha retorno a prazo mais curto. Então, eles precisam fazer produto. Então, eles vão fazer o sistema bancário que usa a inteligência artificial para mover o dinheiro da pessoa de uma maneira mais efetiva, ou o aplicativo de táxi, ou o aplicativo de comida que usa a inteligência artificial para descobrir que todo domingo de noite você pede a pizza de tal tipo, não sei o quê, e pode já escrever para você e falar, você não vai pedir pizza hoje? Hoje eles estão se adiantando, eles podiam fazer desse jeito, tá certo? Eles estão se adiantando. Tem muitas oportunidades por aí. Então, você vê, a história é que tem um papel para a empresa e tem um papel para a universidade. Sim. Os dois papéis são muito importantes e eles são diferentes. Então, é preciso que o país entenda que a universidade serve para uma coisa e a empresa serve para outra. Tem uma interação entre elas, mas são duas coisas diferentes. Agora, e a FAPESP tem algum tipo de estudo relacionado a isso, para onde carrear os recursos? Por exemplo, nós vamos entrevistar, possivelmente ainda esse mês, representante do Banco Desenvolve São Paulo, que eles fizeram um estudo mostrando por regiões do estado, de acordo com o PIB, o índice de vulnerabilidade e quais são os setores que têm mais tecnologia ou voltado ao agronegócio. A FAPESP tem algum tipo de direcionamento para investimento dos seus recursos? Tem um direcionamento que trata mais de
daquilo que é a missão da FAPESP, de construir e manter uma capacidade de pesquisa avançada no estado de São Paulo. E, por exemplo, nós temos um programa especial sobre bioenergia, que focaliza pesquisa que vai melhorar a capacidade de bioenergia aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo fez coisas espetaculares com esse assunto da bioenergia. Tanto que, em 1980, aqui em São Paulo, 68% da energia vinha de petróleo, e em 2013, 38%. Quer dizer, caiu quase a metade a quantidade de energia vindo de petróleo, porque aumentou a energia que vem da cana. Então, é um desses casos. Tem o problema da mudança climática global. O que vai acontecer com o mar no litoral do estado de São Paulo quando aquecer o planeta e etc. Isso aí pesquisadores precisam estudar para nos dizer antes que comece a acontecer, tá certo? Biodiversidade também é uma riqueza importantíssima que tem no estado de São Paulo. A FAPESP tem um programa especial para isso. E, ao lado disso, a FAPESP investe em muitas outras áreas do conhecimento, algumas que são de aplicabilidade mais imediata, por exemplo, pesquisa sobre câncer e células-tronco e terapias celulares, como essa que curou a pessoa que tinha um câncer considerado incurável, agora no segundo semestre do ano passado, com esse sistema chamado CAR-T-cells. Pesquisa sobre dengue, sobre zika, e tem pesquisa sobre coisas mais fundamentais, sobre a origem do universo, sobre astrofísica, sobre ondas gravitacionais, que ajudam o estado de São Paulo a ficar inserido num diálogo mundial sobre pesquisa e sobre ciência, que muitas vezes pode criar oportunidade para empresas e outras vezes vai criar certamente oportunidade para a gente contribuir para a humanidade ser mais sabida, saber mais sobre as coisas do mundo, do universo, da sua vida. Exato. O programa em discussão aqui na Rádio Alesp recebe Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A FAPESP, professor, os recursos dela provenientes do ICMS 1% aqui no Estado de São Paulo, né? Não sei quanto foi o investimento nesse ano de 2019 que passou. O senhor até pode trazer números mais atualizados, mas eu queria saber o seguinte: o número de artigos científicos em coautoria com empresas cresceu de pouco mais de uma dezena em 1980 para mais de 1.500 em 2018. Esses artigos em parceria, a que se deve esse crescimento? Quer dizer, nós não estamos tão ruim em relação a essa parceria entre universidade e empresa no que tange a pesquisa, né? Há desafios importantes nesse assunto, mas ao mesmo tempo, há resultados muito positivos como esse que você relatou. Esse crescimento do número de trabalhos científicos, onde algum dos autores é de uma universidade, outros autores são de empresas, indicam uma interação entre universidade e empresa que é muito importante. E universidades do mundo buscam essas oportunidades não porque todos os trabalhos científicos feitos por uma universidade vão ser em colaboração com a empresa. Em geral, o percentual no mundo é 8%, 10%, 6%. Mas por causa daquelas coisas que a gente falou no começo, que é criar oportunidade para os estudantes e a empresa aprender coisas que vão ser úteis para elas. Esse dado do crescimento das coautorias, ele é um dado para o Brasil, não é só para São Paulo. Correto. E é um crescimento que, se fizer a conta ano por ano, dá um crescimento de 14% por ano. Eu desafio as pessoas a me mostrarem outra coisa boa no Brasil, coisa ruim vai ter, mas coisa boa que cresceu de 1980 até 2017 a 14% por ano. Aliás, o professor Carlos Henrique de Brito Cruz, que é diretor científico da FAPESP, ele sempre, eu vejo aí nos vídeos que o senhor às vezes divulga, ou a própria FAPESP, um trabalho da Unicamp, que o senhor sempre faz questão de relatar, que coleciona 434 empresas criadas principalmente por alunos da Unicamp ao longo de 25 anos, com faturamento, eu não sei se é 2014, de cerca de 3 bilhões de reais, e o que o senhor sempre coloca aqui, cerca de 2 vezes o orçamento da Unicamp, gerando 21 mil empregos. Isso aqui é relativo a startups, é isso? Isso é relativo a empresas pequenas e médias, quer dizer, foram startups, algumas delas cresceram, já são empresas médias ou até grandes, que foram criadas por estudantes ou professores ou funcionários da Unicamp ao longo, digamos, dos últimos 35 anos.
E é uma coleção muito impressionante, porque são, se eu não me engano, o número atual está em torno de 600 dessas empresas, e cujo faturamento no ano de 2019 já estava na faixa de 3 ou 4 bilhões de reais, que é praticamente 2 vezes mais que o orçamento de um ano da universidade. Então, eu acho que essa é uma das maneiras pelas quais as pessoas podem ver por que é bom ter boas universidades. Porque você cria negócios novos que não existiam antes, tá certo? Baseado em software, em fibras óticas, em fotônica, em saúde, em célula-tronco, em bioenergia, em agricultura e assim por diante. Isso não mostra todo o benefício que uma universidade faz para a sociedade. Mostra um pedaço pequeno, mas quando você olha uma coisa que é um pedaço pequeno e vê que ele gera um benefício que é 2 vezes maior que o orçamento anual da universidade, é sinal que é bom ter aquela coisa. Agora, eu acho que a minha pergunta agora está um pouco. A resposta está nessa última resposta mesmo. Mas, assim, há uma crítica de que, principalmente nos Estados Unidos, que as empresas ditam o que vai ser ensinado na universidade porque elas querem que desenvolva tal produto, então aqui não tem conversa. É a gente que banca, é a gente que vai dizer o que você vai ter que ensinar. Existe esse perigo? Existe esse perigo. E, ao mesmo tempo, nenhuma universidade boa do mundo aceita ser ditada sobre o que vai ensinar. Nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha, nem na China, nem no Brasil, nem em São Paulo. A universidade tem a sua cultura, as suas tradições, e essa cultura e as tradições da universidade precisam ser valorizadas, porque a universidade aqui, como eu disse no início, quando a gente conversou, a universidade tem essa capacidade de olhar longe, de pensar naquilo que vai acontecer daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, sem estar pressionado e influenciado pelas demandas do mercado do ano que vem, ou daqui a 2 anos ou 3 anos. Exemplo para você. Hoje, todo mundo no Brasil fala da inteligência artificial, no Brasil e no mundo, tá certo? Muitos no Brasil falam porque leram em alguma revista estrangeira falando que é importante, aí repete. Mas tá bom, é importante, tá certo? Inteligência artificial. Bom, em 1974, quando a FAPESP financiou os primeiros projetos sobre inteligência artificial, que aconteciam na USP, na Unicamp, em outras universidades aqui em São Paulo, bastante gente dizia, para que financiar a pesquisa numa coisa tão esquisita assim? Isso nunca vai ser importante. Vocês estão elucubrando sobre nada aí. Fica elucubrando sobre nada. E não é sobre nada. Você está estudando o começo de uma área de pesquisa que vai mudar o mundo. Sim. Tá certo? Então, nós temos hoje uma capacidade no estado de São Paulo e no Brasil sobre inteligência artificial, porque as boas universidades do Brasil e as boas FAPESPs e as suas irmãs nos outros estados, as FAPs, e o CNPq, e a CAPES e a FINEP, fizeram investimentos expressivos em pesquisa sobre inteligência artificial e sobre ciência da computação nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, para ter uma massa crítica de gente que possa tratar com esses problemas hoje. Professor, temos só cerca de 6 minutos, mas eu gostaria que o senhor... nós estamos aqui na Casa Legislativa, o senhor já participou aqui, nós temos uma comissão de ciência, tecnologia e inovação, e eu queria que a Casa Legislativa tem o seu papel fiscalizador, mas também, como eu já pude acompanhar aqui, uma intenção de trabalhar junto com as universidades e com a FAPESP para colaborar, principalmente na área jurídica. Como é que o senhor vê o papel aqui do Parlamento Paulista para que o Estado de São Paulo, que já é o indutor aí da ciência e tecnologia do país, possa aprimorar mais ainda? Olha, o Parlamento tem tido um papel determinante em criar as condições para que haja no estado de São Paulo o grau de desenvolvimento científico e tecnológico que existe hoje, que é o mais alto que tem no Brasil. Basta dizer que a FAPESP foi criada por um ato do Parlamento Paulista. Tá certo? Começou a ser criada na Constituinte de 1947, acabou de ser criada quando a lei foi aprovada em 1962. O Parlamento Paulista criou a USP, criou a Unicamp, criou a Unesp, os institutos de pesquisa estaduais que tem aqui. Então, esse é um exemplo.
do papel do parlamento. Outra forma na qual o parlamento tem participado de maneira muito ativa é nas discussões com essas entidades sobre que problemas há no estado de São Paulo. Então, por exemplo, na Comissão de Ciência e Tecnologia, presidida pelo deputado Sérgio Vitor, a gente teve, no semestre passado, uma discussão interessantíssima sobre desafios de pesquisa relevantes para o estado de São Paulo que valeria a pena prestar atenção. Seria bom se a gente pudesse ter isso com mais frequência, porque os parlamentares eles estão conectados com as regiões, com vários lugares do estado de São Paulo e sabem perfeitamente trazer isso que eu chamei de desafios, quer dizer, onde é que o sapato aperta. E achar a solução tem jeito da universidade pensar, da FAPESP pensar e assim por diante, mas o parlamento é um lugar ótimo para ter essa conexão de se tomar conhecimento sobre desafios e sobre problemas. E a Comissão de Ciência e Tecnologia do Estado tem sido muito efetiva nisso. Nós tivemos e temos também nessa legislatura um trabalho voltado para a defesa dos institutos de pesquisa, né? Existe aí um debate em relação ao fechamento ou não de alguns institutos. Aliás, eu queria que o senhor explicasse um pouco, porque o estado de São Paulo tem uma condição diferenciada, porque nós temos aqui 18 institutos de pesquisas e muitos ligados a universidades, né? Não, é um diferencial do estado. Não, acho que eles não são ligados, quer dizer, pode ter algum que seja ligado, mas... 9 institutos ligados a universidades, pelo menos esse é o dado que eu tinha. Não, eu acho que tem, depende de como faz a conta, tem de 18 a 23 institutos de pesquisa estaduais que são autônomos, que não são ligados a nenhuma universidade. Depois tem institutos que acabam ligados à universidade, tipo o INCOR, que é ligado com o Hospital das Clínicas, que é ligado com a USP. Ah, sim, entendi. Tá certo? Mas tem institutos como o Instituto Agronômico, existia antes de ter qualquer universidade em São Paulo, porque foi o Dom Pedro II que inaugurou o Instituto Agronômico de Campinas, quando ninguém pensava em ter a Universidade de São Paulo, a Universidade de Campinas e etc. Então, esses institutos têm um papel muito importante para o desenvolvimento de tecnologias no estado de São Paulo. Eles sofreram um pouco durante um período aí por dificuldade de manter pessoal, manter pesquisadores, né? Porque tem muita competição das universidades e da Embrapa sobre isso. Mas a gente vê eles se esforçando e tem uma quantidade de pesquisadores muito capazes em todos esses institutos de pesquisa estaduais que tem em São Paulo. É um valor, é uma riqueza importante para o estado de São Paulo, esse conjunto de institutos. Professor, para encerrar, o senhor colocou aqui a questão dos indicadores confiáveis sobre a interação universidade e empresas no Brasil. Eu queria saber se existem esses indicadores e se eles podem ser melhorados, né? Então, essa questão dos indicadores, ela é ótima para a gente concluir aqui, porque é justamente onde começou essa história de eu fazer essa contagem das coautorias de universidade com empresa. O Brasil fala muito sobre a interação de universidade com empresa e eu nunca vi usarem indicadores para medir se isso está bom ou se está ruim. É tudo baseado em conversação de eu acho que é assim, eu vi um problema em tal lugar, assim por diante. Isso foi o que me motivou a fazer esse estudo sobre contar os trabalhos científicos em coautoria, porque é um jeito de fazer uma contagem que independe dos atores envolvidos, deles poderem pôr a mão ali para favorecer o número ou não. É uma base de dados internacional que tem esses dados. E eu acho que nós precisamos avançar para ter mais indicadores, como, por exemplo, qual fração do dinheiro que as universidades usam para fazer pesquisa em São Paulo vem de contratos com empresas? A gente consegue saber isso para a Unicamp, que publica um anuário todo ano direitinho com esse número. Mas a gente não consegue saber isso para a USP, para as universidades federais, para a Unesp. Precisamos saber, porque se a gente quer melhorar uma coisa, é preciso medir essa coisa. Não tem jeito de melhorar as coisas sem ter uma medida se
está indo na direção certa ou não está. É um pressuposto básico. Professor, estivemos aqui com o professor Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Muito obrigado. O tempo, na minha opinião, foi muito exíguo, muito rápido, mas já fica o convite para retornar à Casa Legislativa, porque esse debate é muito importante. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Jeremias. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa Em Discussão.